E agora, sobre a coletiva aí do Leonardo Jardim, né, o que a gente pode acrescentar é o seguinte, né? O Leonardo Jardim começou com essa história aí de deixar no ar uma permanência já tem, acho que desde o duelo com o Palmeiras, né? E ele falou sobre uma reunião neste início de semana e vamos ver o que, que vai acontecer. Mas para os amigos aqui da Samuca TV, hoje eu diria que o Leonardo Jardim ele está mais para sair do Cruzeiro do que para continuar em 2026. Então, já aconteceram algumas conversas aí desde esse período e o Leonardo Jardim ele demonstrou uma tendência de finalizar o contrato. Por tudo que ele conseguiu fazer neste período, o Pedro, pela relação, né, pelo que eles fizeram, ele não vai obrigar ninguém também a cumprir o contrato. Então, não teria pagamento de multa nem nada, caso o Leonardo Jardim mantenha essa ideia de deixar o Cruzeiro. Então, foi um assunto que ele trouxe, né? Acho que quando a gente falou lá atrás que era um assunto que não precisava ser debatido, é porque ele tem o contrato, né? Até o final de 2026. Então, ele começou com essa história e aí hoje o cenário é esse. Está mais para uma saída do Leonardo Jardim, repito, do que para uma continuidade em 2026. Não sei se o resultado aqui interfere em alguma questão, né? De repente contava aí com chegar em uma final de Copa do Brasil, em ganhar um título e aí sair com uma grande temporada, né? E não sei se uma derrota como essa, né? Doída pra caramba por tudo que o Cruzeiro fez, né? E aí se ele mudaria esse rumo, mas para trazer uma informação aqui que a gente vem buscando aí, principalmente nas últimas horas, é esse o cenário. Vamos aguardar aí nesta segunda-feira mais detalhes sobre essa história. Você já tem algo a dizer sobre a permanência ou não do treinador e o que vocês planejam, já que a temporada chegou ao fim, não do jeito que vocês queriam, mas o que vocês planejam para 2026? Bom, hoje é um dia muito difícil, né? Como o Jardim falou, um dia de luto, né? Uma derrota dói muito, mas nos ensina muito também. E a gente já vai começar a planejar o 26 a partir de amanhã. Amanhã a gente tem uma reunião com a comissão técnica, a gente sentar, planejar o 26. E só salientar aqui que esse grupo merecia muito chegar na final, o grupo que se dedicou durante o ano. Foram meses de muito trabalho, meses de muita dedicação. O terceiro lugar no Campeonato Brasileiro mostra isso, que a gente merecia estar na final, mas por um detalhe não chegamos, mas muito orgulhoso do ano que a gente fez. O Cruzeiro, a cada ano que passa, vai retomando o seu cenário nacional. Ano passado chegamos na final da Sul-Americana, esse ano na semifinal da Copa do Brasil. Ano que vem estamos na fase de grupos direto da Libertadores. Então esse é o projeto do Cruzeiro, é um projeto a cada ano você subindo um degrau. E ano que vem a gente espera fazer uma boa campanha novamente na Copa do Brasil e quem sabe chegar à final. Pedro, vocês estão otimistas nessa conversa que vocês vão ter amanhã com o Jardim? Como é que está a expectativa da diretoria nesse papo? A gente já tem conversas já há muitos dias, né? Então a gente resolveu definir isso pós-Copa do Brasil. O desejo do Jardim nosso para a gente resolver isso pós-Copa do Brasil. Eu acredito que amanhã a gente tenha novidades para vocês. Pedro, peraí, só um minutinho. O mesmo vai para a situação do Matheus Pereira, que tem o contrato se encerrando? Matheus Pereira, o contrato dele se encerra no meio do ano, a gente já tem negociações muito avançadas e a gente espera que ele fique. É um jogador excepcional e a gente está fazendo todos os esforços para ele continuar no clube. E com relação ao Gabigol? Gabigol tem contrato, mais 3 anos de contrato, um atleta do clube e a tendência é ele permanecer. O Cruzeiro chegou aí em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, semifinal da Copa do Brasil, mas uma coisa incomodou o torcedor, aquela questão do discurso de a gente, né, a meta é a vaga para a Libertadores acabou vindo, mas deu aquele gostinho no torcedor de
poder alguma coisa mais do que isso, né? Por exemplo, alguns resultados aí no Brasileiro e também agora essa eliminação na Copa do Brasil deixou o torcedor chateado justamente por causa desse discurso. Você acha que houve um conformismo ou não? O que vocês planejam já também, já pensando na próxima temporada, para o Cruzeiro poder galgar aí sim, de fato, a briga pelos títulos que ele vai disputando, que vem, que tem Libertadores, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão e por aí vai? É um dia hoje muito difícil, né? Uma derrota como foi nos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil dói. A gente sente muito essa derrota, a gente sente pelo torcedor que criou uma expectativa muito grande, a gente também. Mas a gente sai muito orgulhoso dessa temporada, é um planejamento nosso que não é para ser campeão do dia para a noite, é um planejamento muito correto, com diretriz de trabalho, e a gente fez uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro, com a vaga direta na Copa Libertadores, e a Copa do Brasil era um desejo nosso, era uma ambição de todo o grupo. É um grupo que a gente tem muito orgulho de fazer parte, e a gente lutou, trabalhou até o final, mas infelizmente o resultado não veio, por um detalhe a gente não está na final, mas a gente sai de cabeça erguida, com o nosso planejamento para o ano que vem já bem adiantado, e a gente sabe que no futebol a gente não vai ganhar do dia para a noite, a gente vai ganhar dentro de um processo. Ano passado a gente chegou na final da Sul-Americana, esse ano na semifinal da Copa do Brasil. É uma derrota que dói, o torcedor cria muita expectativa, mas a gente segue firme trabalhando para um 2026 melhor, numa fase de grupo da Libertadores, e a gente espera ainda dar muitas alegrias ano que vem para o torcedor. Eu sei que hoje é um dia difícil, é um dia de luto, mas a gente sai daqui com cabeça erguida de um trabalho que foi feito durante um ano bem sólido e bem consistente. Pedro, sobre um assunto que é sempre recorrente nas entrevistas com o técnico Leonardo Jardim, que é a permanência dele. Como é que vai ser trabalhado isso? Ele falou que hoje realmente é um dia de luto. Como é que vai ser trabalhado isso com você, com também o Pedrinho, né, seu pai, para resolver nessa história, se ele fica, se ele sai? Como é que vocês vão fazer isso agora? O que ficou definido é a gente ter uma conversa pós-Copa do Brasil, né? Então a gente vai ter, bem provável, uma reunião amanhã, uma conversa amanhã, bem franca, verdadeira, como a gente sempre foi, né? O Jardim é um cara muito correto, um treinador espetacular. Então amanhã a gente deve ter uma definição e a gente comunica para vocês. Ô Pedro Júnior, claro que o ideal é uma permanência, né, do Leonardo Jardim. Se isso não for possível, o que muda na condução de todos no departamento de futebol? A gente espera que ele fique, mas a decisão tem que ser em conjunto, né? Tem que ser bom para ambas as partes. A gente sabe dos desejos de ambas as partes, mas o nosso planejamento ele já começou, então 2026 o Cruzeiro não vai ser planejado a partir de amanhã, ele já está sendo planejado há alguns meses, então o nosso planejamento no nosso departamento não muda nada com a permanência ou não do técnico Leonardo Jardim, que, friso mais uma vez, a gente vai sentar, como ficou definido. Amanhã, hoje não é um dia de falar sobre permanência ou não, amanhã a gente tem uma reunião para a gente sacramentar a permanência ou não. E o Pereira? O Pereira tem contrato, o contrato se encerra no meio do ano que vem, estamos com negociações bem avançadas e a gente espera aí o mais rápido possível chegar num acordo com ele. E o Gabigol, Pedro, o que dá para falar? O Gabigol tem contrato com o clube, mais 3 anos, é um jogador do Cruzeiro, é um ativo do clube e ele segue no elenco normalmente. E o que vocês acham dessas declarações, por exemplo, em relação ao Gabigol, que outros clubes fizeram, desejo de contar com ele, até coisas do tipo, como é que o clube se blinda e como é que reage a essas declarações que saem da imprensa? A proposta para qualquer atleta ela é comum no futebol e vai ser para o Gabriel, vai ser para o Matheus, vai ser para o Fabrício, então a gente trata com uma forma natural e que isso vai acontecer com qualquer atleta do clube. O Cruzeiro acaba pagando no todo, né? Muito. E aí é uma conta que não é minha, né? É uma conta do esporte futebol. O Cruzeiro acaba pagando num todo pelo jogo apagado que fez no Mineirão. Óbvio que a gente, para falar do contexto deste jogo, né? O Gabigol, ele entra para fazer especificamente uma cobrança, que era ainda, eu digo era tempo pretérito, né? Era ainda algo que a gente imaginava que o Gabigol fizesse bem. E bate da forma, para mim, tá? É uma forma, eu não sei o que vai ser, mas é uma opinião, vou deixar bem claro aqui, do Thiago Valu. Uma forma completamente descompromissada, desconectada com o que foi a partida que jogou o Cruzeiro na
Química Arena. Para mim, o Gabigol faltou com respeito aos seus companheiros, faltou com respeito à confiança do que o técnico colocou para bater e faltou com respeito ainda ao Cruzeiro. Essa é a minha opinião. Ele, inclusive, o Samuel chamou a atenção, ele bateu de uma forma diferente do que é a forma que ele bate, né? Então, mas no todo, né? Além dessa pataquada do Gabigol, o Wallace errou, né? O Wallace errou de ter vindo para o Cruzeiro. Essa que é a grande verdade, na sua carreira, né? Então o Wallace aqui, para mim, ele entregou mais uma vez o que eu já espero dele há mais de meses, né? Eu larguei o Wallace na temporada, eu larguei de acreditar alguma coisa no Wallace após a final contra o Racing, que ele se comporta no campo daquele jeito, é substituído aos 30 minutos. Então, é isso, Léo. Tivemos, né, o placar dentro do jogo hoje, porque o Cruzeiro faz 2-0, e aí numa falha do Cássio, que acaba até, de certa forma, se redime nos pênaltis, ele garante uma penalidade pega por Cruzeiro, mas é também a se lamentar, porque naquele momento o Cruzeiro nem teve tempo de fazer o Corinthians cair em desespero, né? O Cruzeiro faz o gol aos 6 e sofre o gol aos 10, muito rápido. Que cenário seria, né? O Cruzeiro com 2-0 e o Corinthians com 30 minutos, tentando. Então a gente nem pôde viver essa experiência. E é isso, a cobrança do futebol acaba chegando muito pelo que o Cruzeiro deixou de fazer no Mineirão. Hoje, quando a gente vê um cenário de imaginar o empate, de repente, do Cruzeiro no Mineirão, mesmo com uma partida muito ruim, não seria impossível. Sabemos, o gol foi irregular, mas o gol está validado, né, gente, do Mineirão, e a vitória do Corinthians por 1-0. Tínhamos condições de avançar às finais, mas por esse conjunto de fatores, né, a péssima partida que o Cruzeiro fez no Mineirão, mas a irresponsabilidade de Gabriel Barbosa, eu estou colocando bem clara para que todos, que é a minha opinião, eu acho que ele cobrou o pênalti com irresponsabilidade, e mais, o Wallace perder para mim já o Cruzeiro é quem perde, cada vez que esse jogador entra em campo, o Cruzeiro está desclassificado. O Corinthians acaba sendo reverenciado pelo futebol muito por uma questão de luta, porque o jogo de hoje trouxe a realidade, principalmente no primeiro tempo, da distância dessas equipes, mas eu disse várias vezes, os 180 minutos de um jogo de Copa, Léo, muitas vezes não passa somente a equipe que é mais qualificada, que tem mais capacidade. O Corinthians segue a final da Copa do Brasil 2025. Cara, por que o Wallace? Né? Tudo bem que depois que ele errou é fácil falar. Não sei se ele tem um aproveitamento muito bom nos pênaltis. Talvez até uma pergunta para se fazer. Mas um jogador que tem poucos minutos, entra na reta final da partida, e ele entrou na reta final da partida para isso também, para fazer parte dos cobradores de pênaltis, para estar ali entre... Eu estranhei o Eduardo não bater, Léo. Confesso que até uma coisa que ele fez, né? Mas assim, né? Enfim, agora há pouco resolve. Inaceitável a cobrança do Gabriel Barbosa hoje, um jogador que não conseguiu justificar em campo ser titular dessa equipe do Cruzeiro, embora tenha sido contratado muito para isso, para ter mais minutos, mas ficou atrás do Caio Jorge, que hoje é o centroavante titular dessa equipe com muito mérito. Entra para bater pênaltis, porque como todos nós sabemos, é a sua especialidade, uma das suas especialidades. Inclusive já cobrou vários pênaltis aqui com a camisa do Cruzeiro. Errou um ali, fez no rebote, né, contra o seu antigo Flamengo, mas em linhas gerais tem bom aproveitamento e hoje cobra um pênalti inaceitável para um jogador do quilate dele, do tamanho dele, dos vencimentos que ele tem no Cruzeiro. Concordo muito com o Valu, acho que foi uma cobrança irresponsável do Gabriel. O Cruzeiro fazia até aquele momento uma série perfeita de pênaltis, o Cássio com muito mérito pegando a primeira cobrança, e aí entendo o torcedor que vai cobrar o Wallace. A questão é que quando você chega nas alternadas, os seus principais cobradores já não estão mais presentes. O Cruzeiro, tudo bem, poderia ir o Eduardo, poderia ir um outro atleta antes, mas para mim o grande peso, a grande responsabilidade dos pênaltis, no contexto dos pênaltis, é do Gabigol, que não conseguiu fazer uma cobrança simples, né? Bateu muito, muito mal. E inclusive, quando a gente via a imagem aqui, o Hugo sai antes. Então, o Gabigol, que já fez inúmeros gols de pênaltis de diversas maneiras, tinha que ter a capacidade de ter mais frieza para
com o goleiro se deslocando antes, apenas colocar a bola no outro lado e confirmar a classificação do Cruzeiro. Eu entendo que o mata-mata, ele tem dessas coisas, às vezes 20 minutos ruins são o suficiente para você ser eliminado, e a eliminação do Cruzeiro ela começa no Mineirão, num jogo muito aquém que a equipe fez do ponto de vista de rotação. Hoje foi um time que se dedicou muito mais, assim, taticamente, né? Foi muito mais aplicado, se defendeu melhor, criou as suas oportunidades, venceu o jogo no tempo normal, mas não pelo placar que precisava para avançar. Talvez faltou ali, no momento em que faz o 2-0, um pouco mais de maturidade para levar o jogo, dar uma esfriada nas ações do Corinthians. Mais uma vez, sofre um gol a partir de bola aérea, né? O Cruzeiro tem sofreu muitos gols de bola aérea nessa reta final da temporada. É uma pena, acho que o Cássio sai muito mal ali, aborda muito mal o lance e por isso fica vendido. O Cruzeiro acaba sofrendo o gol. Mas ainda assim, nos pênaltis, a equipe demonstrou muita maturidade, os atletas cobrando bem, né? O Hugo é um grande goleiro, pegador de pênaltis, não à toa é um dos nomes selecionáveis pensando em Copa do Mundo de 2026, mas não dá para o Gabigol bater o pênalti que ele bateu. Para mim é uma passagem, uma temporada lamentável de Gabriel Barbosa com a camisa do Cruzeiro, porque em campo, quando teve oportunidade de titularidade, entregou muito pouco e hoje realmente deixa muito a desejar em algo que ele é especialista, né? Fica um gosto muito, muito amargo, uma sensação de que mesmo com os erros cometidos no primeiro jogo, o Cruzeiro poderia ter saído da Neoquímica Arena com a classificação, mas a verdade é que não foi competente, tanto por erros individuais quanto por erros coletivos, e agora assiste a sua temporada acabar na semifinal da Copa do Brasil. E só assim, Léo, quando eu falo, de repente, para quem pensar, pô, os caras são máquinas, está falando que foi irresponsabilidade, existem pênaltis, nem todo pênalti perdido é igual, tá? O Yuri Alberto não bate mal o pênalti. O Yuri Alberto larga uma pancada para o lado do Cássio, que se vira para o lado direito. E o pênalti do Hugo Souza, se ele não estica os braços, talvez a bola batesse no peito dele. É realmente em cima, assim, com uma força, né? Provavelmente você pegar alguém do sub-14 do Cruzeiro é capaz de bater um pênalti. Cara, e caiu no colo dele, né? Caiu no colo dele, que tem uma temporada aquém do que ele gostaria. De novo, o retrato da classificação, né? Ia ser o jogo em si, mas ia ser uma penalidade. Ele bateu e fechou em algo que ele não é bom cobrador, ele é especialista. Quando você vê um especialista cobrar daquela maneira, cara, desculpa, ele está completamente... Ele não estava... assim, se ele estivesse à beira, ele estava no estádio, mas ele não estava envolvido com o estádio e nem com o jogo. Porque se tivesse, não teria cobrado daquela forma que cobrou. Olha a cobrança do Wanderson. Todo mundo foi cobrando, sabe, à risca. Foram difíceis as cobranças. O Matheus Pereira, e agora que assumiu, né? Quem vai falar que o Matheus Pereira não bate pênalti? Bateu bem, não, mas ele fez. Ele deu conta do que ele ia fazer. E ele não é especialista. Você imagina se é o Matheus Pereira no lugar do Gabigol. Cada um tem a sua própria opinião, mas eu faço esse exercício. Eu posso fazer esse exercício, na minha opinião, né? Então, cara que entrou se bate para cima, escorrega, dá uma pancada na bola. A gente sempre falou aqui no estúdio, gente, convicção. Não dê, até falei em off aqui, não rebolem para bater o pênalti. Uma gíria do futebol. O Gabigol rebolou para bater pênalti, bateu como se bate pênalti no rachão. Sabe? Isso para mim é inadmissível. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.